Eu não lembro o momento exato em que descobri que não seria uma criança comum, mas lembro da sensação. Desde muito cedo, tudo ao meu redor parecia carregar um peso invisível. Como se o ar vibrasse quando eu passava. Como se cada olhar carregasse expectativa. Crescer no palácio não era crescer. Era ser moldada, observada, medida. Eu era filha de Tutmés e mesmo antes de entender o que isso significava, eu sentia que minha vida não pertencia apenas a mim. Meu pai me olhava com algo que eu só entenderia anos depois. Ele não me via como uma menina, mas como alguém destinada a carregar mais do que deveria. Havia um carinho imenso nele, mas também havia medo. Como se ele soubesse que eu trilharia um caminho que nem os deuses ousariam prever. Minha mãe também parecia enxergar em mim algo que eu ainda não compreendia. Lembro de uma noite em que ela me chamou para perto e disse, com voz suave, que eu não nascera para ser apenas filha do faraó. O Egito espera algo de você, ela sussurrou, como se temesse que as paredes ouvissem. Eu não entendi, mas senti. E essa é a verdade. Eu sempre senti, antes de entender. Os corredores do palácio eram cheios de segredos. Eu via os sacerdotes medindo suas palavras, os generais se observando com desconfiança, os nobres sorrindo demais, e eu, pequena demais para decifrar tudo isso, já percebia que minha presença incomodava uns e fascinava outros. Havia murmúrios quando eu passava, olhares que tentavam disfarçar surpresa ou temor. Alguns diziam que eu tinha o olhar do faraó, outros falavam que Amon me via de forma diferente. Crescer assim te ensina a ler o mundo pelos silêncios, não pelas palavras. Meu refúgio era me esconder entre as gigantescas estátuas de pedra no salão principal. Ali eu podia observar sem ser observada. Ali eu podia ser só uma criança. Mas mesmo nesses momentos algo dentro de mim ardia como uma chama. Não uma chama que queima, mas uma chama que ilumina. Uma sensação insistente de que eu tinha sido escolhida para algo que ninguém ousava dizer em voz alta. E então veio o dia que mudou minha vida para sempre. Meu pai me levou a um ritual público. Eu era jovem demais para estar ali, mas ele me vestiu com roupas cerimoniais e me guiou pela mão até o grande pátio. O sol parecia nos observar como um deus vigilante. Os sacerdotes aguardavam em silêncio. O ar estava pesado, tenso, quase sagrado. Então, diante de todos, meu pai colocou a mão sobre meu ombro e disse: Ela é a escolhida de Amon. Eu senti o mundo parar. Os murmúrios, os olhares, o choque silencioso, tudo se misturou em um instante que eu jamais esqueceria. Os sacerdotes trocavam olhares incertos, alguns quase indignados, mas ninguém ousou contestar o faraó. E eu senti um medo profundo, bonito e terrível ao mesmo tempo. Porque naquele momento eu compreendi que minha vida tinha se transformado para sempre. Que eu não poderia voltar a ser invisível, que eu não seria apenas esposa de alguém, sombra de alguém, adorno de alguém. Eu tinha sido colocada no caminho dos deuses. E os deuses não escolhem sem cobrar. Depois daquele dia no pátio, nada mais voltou a ser como antes. Eu ainda era jovem, mas o modo como todos me olhavam havia mudado. Antes havia curiosidade, agora havia cuidado. Antes havia expectativa, agora havia medo. Não um medo de mim, mas o medo do que eu representava. Uma filha do faraó tocada por Amã, observada pelos deuses. Isso não passava despercebido. E eu sentia um mundo se reconfigurando ao meu redor, como um grande tabuleiro no qual eu era ao mesmo tempo peça e ameaça. Meu pai começou a me ensinar coisas que não eram ensinadas a meninas. Ele me chamava para reuniões, me deixava ouvir conversas entre generais e sacerdotes. Me mostrava pergaminhos que falavam de política, guerras, economia, fronteiras. Eu não entendia tudo, mas ele explicava com paciência, como se estivesse preparando meu espírito para algo que eu ainda era incapaz de perceber. Você precisa aprender a ver além do que está diante dos seus olhos, ele dizia. Os deuses não falam com palavras, eles falam com sinais. E eu tentava aprender porque, cada vez que ele me dizia algo assim, eu sentia que estava atravessando uma porta invisível. Eu deixava de ser criança e entrava em um mundo onde nada era simples, onde cada gesto tinha significado, cada silêncio guardava riscos, cada sorriso escondia intenções. Mas havia algo dentro de mim que gostava disso, não do poder. Eu não sabia ainda o que era poder, mas gostava de ser levada a sério, de ser considerada capaz. De sentir que meu pai via em mim algo que nem ele conseguia explicar, mas que acreditava profundamente. E então vieram os primeiros sinais de resistência. Alguns sacerdotes começaram a me observar com atenção demais, outros me evitavam. Alguns nobres murmuravam que eu estava sendo educada como um príncipe, e não como uma princesa. Eu era jovem demais para compreender toda a política por trás disso, mas velha o suficiente para perceber a hostilidade disfarçada. Eu via nos olhos deles o incômodo, o medo do que eu poderia me tornar. E havia também outro sentimento escondido ali: a esperança. Porque, embora muitos se incomodassem com minha presença,
Outros me viam como a possibilidade de algo novo, como se a minha existência fosse o prenúncio de uma mudança profunda, menos algo que o Egito não vivia há séculos. Mas naquela época, eu só queria entender quem eu era no meio de tudo isso. Minha vida mudou ainda mais quando minha irmã morreu. Ela era mais velha, mais preparada, mais explorada. O destino parecia apontar para ela. Mas os deuses têm formas estranhas de redesenhar caminhos. A morte dela abriu um vazio que ninguém ousava comentar em voz alta, mas sense. Um vazio que parecia me puxar para o centro, mesmo que eu tentasse resistir. Eu me lembro da noite em que meu pai me chamou ao seu aposento. Ele estava sentado, cansado, mas seus olhos me procuravam com uma intensidade diferente. Ele me fez sentar diante dele e disse: "O que os deuses se recusam a manter vivo é porque não era destinado a viver. E o que os deuses preservam é porque ainda tem uma função a cumprir." Ele me observou com uma seriedade que fez meu estômago apertar. "Hatshepsut, há um caminho diante de você que poucos conseguiriam suportar. E você ainda é jovem demais para entender o peso disso. Mas o Egito já sente. O Egito já sabe. Eu não disse nada. Não porque não queria, mas porque não conseguia. Era como se uma mão invisível apertasse meu peito. Uma sensação que misturava medo, responsabilidade, uma estranha aceitação, porque parte de mim sabia. Parte de mim sempre soube. Eu não estava sendo preparada para ser esposa de um faraó. Eu estava sendo preparada para ser algo que ninguém ousava dizer. Então, como sempre acontece quando o destino começa a se revelar, vieram as sombras. Havia conversas que cessavam quando eu entrava nos salões. Havia olhares rápidos que tentavam disfarçar cálculo. Havia servos que se curvavam mais do que o necessário, como se temessem que eu já fosse mais do que eu era. Eu comecei a perceber que quanto mais meu pai me aproximava do trono, mais pessoas queriam me ver longe dele. Eu era uma promessa. E promessas assustam, principalmente quando nascem na forma de uma mulher. E pela primeira vez na vida, eu senti o mundo tentar me empurrar para um lugar que eu já não cabia mais. Um lugar pequeno, estreito, silencioso. O lugar que esperavam que eu ocupasse simplesmente por ter nascido mulher. Mas o destino que me observava desde pequena não iria permitir isso. Com o passar dos anos, percebi que, quanto mais eu crescia, mais o palácio parecia encolher ao meu redor. Não porque ele fosse pequeno, mas porque tudo nele se estreitava quando tentavam me encaixar em moldes que não pertenciam a mim. Algumas mulheres aprendem a obedecer cedo demais. Eu aprendi a perguntar, a perceber o que ninguém dizia em voz alta, e essa inquietação começou a incomodar muita gente. Os sacerdotes diziam que eu era orgulhosa demais para uma princesa. Os nobres comentavam que eu tinha voz firme demais. Postura firme demais. Eles queriam que eu fosse um adorno. Eu me tornava cada vez mais um espelho. E ninguém gosta de se ver revelado. Eu aprendi a sorrir para disfarçar, a falar pouco, a observar tudo. E quanto mais eu observava, mais entendia como o poder funcionava. Não era o trono que mandava, eram os olhares, as alianças, os medos escondidos atrás das paredes pintadas com deuses. E, entre todos esses movimentos silenciosos, surgiu algo que eu não esperava. O início da minha devoção verdadeira. Eu sempre havia ouvido que Amon me observava, mas por muito tempo isso era só uma frase dita pelos outros. Até que descobri que, quando eu entrava sozinha no templo, quando a luz atravessava colunas altíssimas formando sombras em meu rosto, eu sentia algo que não conseguia explicar. Uma presença, um reconhecimento, como se a divindade me chamasse pelo nome, não com som, mas com existência. Eu não tinha medo disso. Tinha paz. Talvez porque enquanto humanos queriam me colocar para baixo, os deuses pareciam erguer minha alma. Foi nesse período que meu pai adoeceu. Eu ainda lembro do cheiro das ervas queimando nos corredores, das conversas baixas, das expressões tensas dos sacerdotes que tentavam esconder a gravidade da situação. Meu pai sempre fora uma coluna do Egito. Forte, imponente, quase intocável. Vê-lo enfraquecer foi como ver o Nilo secar. E pela primeira vez, percebi o quanto eu dependia dele não como faraó, mas como homem, como pai, como o único que me enxergava realmente. Uma noite, fui chamada aos seus aposentos. Ele estava sentado, mas com dificuldade. Seu rosto estava mais pálido que o habitual. Mas seus olhos ainda tinham aquela força que sempre me atravessava por dentro. "Hatshepsut", ele disse, com uma voz fraca, mas firme. "As pessoas vão tentar impedir que você caminhe até onde os deuses te marcaram para caminhar. E elas vão tentar não porque você é fraca, mas porque você é forte demais." Eu senti uma dor quente no peito. Não queria ouvir aquilo. Não queria que ele falasse como quem se despede. "Seu caminho não será fácil", ele continuou. "Mas será necessário." Eu tentei responder, mas minha voz falhou. Eu senti algo quebrando dentro de mim, menos uma parte da menina, talvez, que ainda queria ser protegida ao invés de carregar o mundo nos ombros. E ele percebeu. "Você tem o espírito de um faraó", ele disse. "E o Egito vai precisar de você."
Essas foram as últimas palavras claras que ele me disse. Depois disso, o silêncio tomou conta da casa inteira. E quando ele finalmente partiu, senti como se uma sombra fria tivesse descido sobre mim. Não uma sombra maligna, mas a sombra do peso, do destino. Daquilo que ele previu e que eu não podia mais negar. Todos esperavam que eu chorasse como uma filha. E eu chorei. Mas não apenas pelo pai que perdi. Chorei pelo futuro que se aproximava rápido demais, pelo mundo que mudava ao meu redor, pelos olhos que já começavam a me medir como medem um trono vazio. Eu ainda não sabia, mas aquele luto seria o divisor entre duas versões de mim. A criança que tentou escapar do destino e a mulher que caminharia direto para ele. Quando meu pai morreu, o palácio inteiro se encheu de um silêncio diferente. Não era o silêncio das cerimônias, nem o silêncio das noites longas de Tebas. Era um silêncio pesado, espesso, cheio de expectativa, porque quando um faraó morre, o Egito inteiro prende a respiração. E naquele momento, eu sentia que todos os olhos estavam voltados para mim, mesmo que ninguém ousasse dizer isso em voz alta. Meu meio-irmão, Tutmés II, era o sucessor natural. Era homem, era filho do faraó, e isso bastava. E ainda assim havia algo no ar. Algo que dizia que a transição não seria simples. Ele não tinha a presença do meu pai, não tinha sua força, nem o respeito inquestionável dos generais e sacerdotes. E mais do que isso, ele não tinha aquilo que eu tinha, a confiança do povo. Eu sentia isso quando caminhava entre as colunas do templo. As pessoas abaixavam a cabeça para ele, mas me olhavam nos olhos, e havia algo em seus olhares que misturava alívio e esperança. Como se estivessem pedindo ajuda sem palavras. Como se percebessem que, no fundo, quem segurava o Egito por dentro não era ele. Era eu. Mas eu nunca disse isso em voz alta, porque mulheres que falam demais viram alvo. E eu não queria ser alvo, não ainda. Meu casamento com Tutmés II foi arranjado rapidamente. Como sempre acontece quando a política precisa de um rosto familiar para dar segurança ao povo, eu o respeitava. Ele era gentil, mas frágil. Um homem moldado para parecer forte, mas que carregava mais dúvidas do que certezas. Eu via em seus olhos a insegurança de alguém que sabia que o trono era dele por direito, mas não por vocação. E isso machucava. E o fato de eu ser mais preparada do que ele também o machucava. Mas eu jamais o humilhei, porque apesar de tudo, eu compreendia sua dor. Ele não escolheu ser faraó. Foi escolhido pelo nascimento, assim como eu fui escolhida por uma força que ninguém ousava nomear. E aos poucos comecei a ocupar o espaço que ele não conseguia preencher. Não por ambição, mas por necessidade. Os sacerdotes vinham a mim em busca de orientação. Os generais me perguntavam sobre estratégias. As rainhas estrangeiras me enviavam cartas. Não a ele. E o povo sussurrava meu nome nas ruas com a mesma devoção que antes oferecia ao meu pai. Isso não passou despercebido. Os conselheiros dele começaram a me observar com uma desconfiança crescente. Sabiam que, se eu quisesse, poderia tomar decisões por trás das cortinas. E a verdade é que muitas vezes eu tomei, porque o Egito não podia esperar pela hesitação de um homem que carregava o trono com medo de deixá-lo cair. E o Egito sentia isso. Mas apesar de tudo, eu ainda acreditava que poderia viver ao lado dele como esposa e guia, não como faraó. Ainda acreditava que poderia ajudar sem precisar ocupar o centro. Mas o destino mais uma vez tinha outros planos. A saúde de Tutmés II começou a se deteriorar cedo. Ele ficava dias trancado em seus aposentos, febril, fraco, lutando contra uma doença que nenhum sacerdote conseguia nomear. Seus conselheiros tentavam esconder o estado dele, mas o palácio inteiro sabia. Alguns já sussurravam sobre sucessões disputas internas, novos arranjos. E como sempre, muitos tentaram me afastar do centro das decisões, temendo que eu assumisse algo que para eles era proibido para uma mulher. Mas não havia como me afastar, porque eu era a única com voz capaz de impedir o caos. E então, numa manhã abafada, quando o Nilo parecia ter parado de respirar, Tutmés II morreu. Eu me lembro de ficar parada ao lado de sua cama por um longo tempo, em silêncio. Não chorei de imediato. Não por falta de amor ou respeito, mas porque senti algo ainda mais devastador do que o luto. Senti o peso do que viria depois. O peso das batalhas que eu teria que travar. Não contra inimigos estrangeiros, mas contra homens que jamais aceitariam que os deuses pudessem escolher uma mulher. O Egito precisava de estabilidade. Precisava de um guia. Precisava de alguém que soubesse carregar o trono com firmeza. E naquele momento eu compreendi com uma clareza fria. Se eu não assumisse, o Egito cairia, mas assumir significava desafiar milênios de tradição. Significava enfrentar a fúria dos sacerdotes. Significava arriscar minha vida. Significava ser vista como aberração, heresia, ameaça. E eu sabia que ao dar o primeiro passo não haveria volta. Naquela noite caminhei até o templo de Amon sozinha. As tochas queimavam devagar, lançando sombras longas pelas paredes. Me ajoelhei diante da estátua.
e pela primeira vez, falei com ele não como filha, mas como igual. Se realmente fui escolhida, sussurrei, então me dê coragem para enfrentar os homens, porque enfrentar o destino eu já aceitei. E naquele instante eu senti. Senti como se uma mão antiga e invisível fosse colocada sobre meu ombro, do mesmo modo que meu pai tinha feito anos atrás, quando tudo começou, e soube que o caminho estava traçado. Eu seria faraó, mesmo que o mundo tentasse me impedir. Eu sabia que assumir o trono não seria apenas um ato político. Seria um ato proibido, um risco calculado contra a tradição, contra a elite, contra os homens que moldavam o destino do Egito há séculos. Mas enquanto muitos hesitavam, eu compreendia algo que ninguém dizia em voz alta. Não havia escolha. Um Egito governado por um menino frágil, cercado por ambições e disputas internas, seria devorado por dentro. E eu não permitira que meu pai construísse um império apenas para vê-lo ruir diante dos meus olhos. Então comecei a agir. Não de forma abrupta. Não de maneira que os sacerdotes interpretassem como rebelião. Eu caminhei pelas sombras, com a paciência que aprendi observando o palácio desde criança. Primeiro assumi o título de esposa do deus Amon. Depois, corregente. Depois, representante do trono. Passo por passo e tijolo por tijolo como quem constrói uma ponte invisível até o destino. E, antes que percebessem, eu já estava do outro lado. Os sacerdotes me chamavam para sermões. Alguns tentavam me convencer a permanecer na posição natural da mulher. Eu ouvia todos, com calma, com respeito, mas não recuava, porque cada argumento deles era construído sobre medo. Medo de perder o controle. Medo de ver uma mulher ocupar um lugar que sempre lhes pertenceu. Medo de admitir que talvez os deuses tivessem escolhido alguém que não se encaixava em seus moldes. E eu via nos olhos deles o conflito entre tradição e necessidade, porque, por mais que resistissem, sabiam que eu era a única capaz de manter o Egito unido. Foi nesse período que comecei a compreender a verdadeira solidão do poder. Não é a ausência de pessoas ao redor, é a ausência de iguais. Eu era cercada por homens que se curvavam diante de mim, mas nenhum ousava me enxergar como alguém de carne e sentimento. Para eles eu não era a filha de Tutimés nem a mulher que caminhava pelos jardins na infância. Eu era símbolo e era ameaça e também eu a era posta. Eu era o que restava entre o Egito e o caos. Às vezes à noite eu me perguntava se tudo aquilo era realmente meu caminho, ou se o destino estava apenas me usando como uma peça temporária. Mas, quando essas dúvidas surgiam, eu lembrava do toque do meu pai, das palavras dele, de sua certeza silenciosa. E lembrava também da sensação no templo como se Amon observasse meus passos com uma expectativa antiga, quase paciente. E essa lembrança apagava minhas hesitações. O momento decisivo aconteceu cedo demais. Um conselho real foi convocado. Senhores de terras, sacerdotes de alto escalão e generais de renome, todos reunidos em uma sala que parecia pequena demais para tanto ego. Eu entrei sozinha, vestida de branco, sem coroa, sem ouro. Era um gesto calculado. Eu queria que vissem minha humanidade antes de verem meu poder. As conversas cessaram imediatamente. Eu senti o peso de dezenas de olhos pousando sobre mim, medindo, julgando, temendo. Mas caminhei até o centro da sala com passos firmes, não porque eu não tivesse medo, mas porque aprendi cedo que o corpo precisa parecer corajoso mesmo quando o coração treme. Disseram que o Egito precisava de um regente provisório. Disseram que o jovem faraó era pequeno demais para governar. Disseram que eu, como rainha, poderia auxiliá-lo, desde que fosse por trás das cortinas, invisível, discreta. Eu ouvi tudo. Deixei que falassem. Deixei que acreditassem que tinham controle da situação. E então respondi. Com calma, com suavidade, mas com uma firmeza que fez o ar mudar. O Egito não precisa de uma sombra para guiá-lo, eu disse. Precisa de uma luz que não vacile. Alguns se agitaram, outros fingiram não entender. Outros ainda estreitaram os olhos, percebendo onde eu queria chegar. E então, pela primeira vez eu declarei. O trono não está vazio. Ele me reconhece. E os deuses também. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase podia ser tocado. Nenhum homem ousou dizer que eu mentia. Nenhum ousou me chamar de impostora. Porque nos templos, nas ruas, nas fronteiras, todos sabiam a verdade que eles temiam admitir. A vontade do povo estava comigo. E acima do povo, os deuses, os sacerdotes se entreolharam com hesitação. Eles sabiam que Seisei ou Possessam enfraqueceriam ainda mais o reino. E foi nesse único instante, nessa fresta de insegurança coletiva, que meu destino se selou. Eu saí daquele conselho com o apoio que precisava. E naquela noite, quando caminhei novamente até o templo, senti que o ar me envolvia como se fosse reconhecimento. Não fui coroada por homens. Eu fui coroada pelo medo deles de perder o Egito e pela fé silenciosa do povo. E, acima de tudo, pelo chamado que me acompanhava desde a infância,
aquele chamado que sempre vinha como um sussurro antigo, profundo. Vá, o trono é seu. Assumir o trono não aconteceu em um único gesto. Não houve um momento exato em que eu me transformei como em uma história dos escribas. A mudança foi silenciosa, gradual, quase sagrada. Um passo de cada vez, como se cada gesto meu fosse observado pelos deuses e testado pelos homens. A primeira coisa que fiz foi reorganizar o palácio. Não no sentido material, mas no sentido que realmente importa. Autoridade. Quem falava comigo diretamente, quem atravessava certas portas, quem tinha voz. A maior parte dos conselheiros antigos esperava que eu permanecesse no mesmo lugar de antes auxiliar. Presença decorativa, sombra do verdadeiro poder, mas eu não nasci para ser sombra, e comecei a colocar isso em prática. Convocava reuniões sem pedir permissão. Dava ordens com a firmeza que aprendi observando meu pai. Organizei campanhas administrativas, autorizei projetos, resolvi disputas, e tudo isso com uma precisão que surpreendeu até aqueles que mais desconfiavam de mim. Eles esperavam hesitação, e ao verem determinação confundiram-se. Mas o momento em que as máscaras realmente caíram foi quando anunciei que me apresentaria como faraó, não como regente. Essa palavra faraó saiu da minha boca com a força de algo que sempre esteve ali, apenas esperando para finalmente existir. Ainda lembro do som do ar mudando, da reação dos sacerdotes, dos generais, dos escribas. Alguns arregalaram os olhos, outros esconderam a respiração, outros ainda se enrijeceram como se eu tivesse dito um sacrilégio. Uma mulher faraó? Não havia precedente, não havia ritual, não havia tradição que permitisse aquilo, mas também não havia regra que o proibisse. E isso foi suficiente. Os sacerdotes se reuniram rapidamente, tentando decidir o que fariam. Sabiam que me enfrentar diretamente seria desastroso. Eu tinha o apoio do povo, tinha o respeito do exército, tinha a legitimidade do sangue real. E, acima de tudo, tinha algo que nenhum homem ali conseguia manipular: a sensação de que os deuses estavam do meu lado. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu usaria não apenas o título de faraó, mas os símbolos masculinos do trono. A barba cerimonial, a coroa dupla, o cetro, o adi. Não para imitar um homem menos, mas para que todos entendessem que eu não estava reivindicando metade do poder, nem uma versão alternativa dele. Eu estava assumindo a totalidade do trono. O trono completo, o trono que sempre me esperou. Lembro do dia em que me vesti pela primeira vez com esses símbolos. As roupas pesavam mais do que eu imaginava, não só pelo tecido, mas pelo que representavam. Quando coloquei a barba postiça, senti como se meu corpo inteiro se reorganizasse, como se eu me tornasse algo híbrido. Mulher e faraó. Carne e mito. Os escribas que me observavam pareciam incapazes de decidir se deveriam se ajoelhar ou desviar o olhar. Eu me vi no espelho de metal polido. Por um instante não reconheci meu próprio reflexo. Depois percebi, era a mesma menina que se escondia atrás das estátuas gigantes de pedra menos. Mas agora ela emergia delas. Quando entrei na sala do trono, houve um silêncio tão profundo que parecia que até o tempo hesitava. Caminhei até o centro, sentindo cada passo como se estivesse atravessando a fronteira final entre a vida que eu tive e a vida que eu tinha sido destinada a viver. Os sacerdotes hesitaram. Os generais se curvaram lentamente. O povo, ao me ver do lado de fora, respondeu com gritos de devoção que ecoaram pelo Nilo. E naquele momento, eu entendi algo que nunca mais me abandonaria. Eu não estava roubando nada. Eu estava reivindicando o que sempre foi meu. A partir daí, começou a parte mais difícil: consolidar meu governo. E o sabe aquilo. Para manter o Egito estável, não bastava vestir a coroa, eu precisava provar diariamente que merecia estar ali. Então comecei uma série de reformas. Enviei expedições comerciais. Revitalizei as rotas do deserto. Reconstruí templos esquecidos. E cada obra que eu erguia era mais do que pedra e arquitetura. Era uma declaração silenciosa de legitimidade. E pouco a pouco, até meus inimigos mais discretos começaram a perceber algo que tentavam negar. O Egito prosperava comigo. O Egito florescia comigo. O Egito respirava comigo. E homens que desejavam me ver como exceção passaram a me ver como inevitável. Mas nem todos aceitaram. E alguns começaram a planejar. Eu sentia a sombra deles se aproximando. Afinal, quando uma mulher assume um trono milenar, não é o mundo que muda. São as pessoas que temem que ele mude. Eu aprendi cedo que quanto mais a luz de alguém cresce, mais as sombras se agitam ao redor. E conforme meu reinado florescia, eu sentia isso em cada corredor do palácio. O Egito prosperava, como há muito não prosperava. As rotas comerciais se expandiam. O ouro fluía. As cidades cresciam. Os templos se erguiam como promessas eternas. E ainda assim, quanto mais eu entregava ao meu povo, mais alguns homens pareciam se incomodar com minha existência. Eles não queriam que eu falhasse. Eles queriam que eu nunca tivesse existido.
E era isso que tornava a oposição perigosa. Porque não lutavam contra minhas ações, lutavam contra minha própria possibilidade. Contra o que eu representava. Contra a ideia de que uma mulher podia se tornar a face de um império. Mas eu não recuava. Enquanto eles conspiravam em salas fechadas, eu construía Deir el-Bahari. Cada plataforma, cada coluna, cada parede esculpida era mais do que arquitetura. Era uma conversa com o futuro, uma forma de dizer: eu estive aqui, eu fui necessária, eu fui escolhida. E mesmo quando eu sabia com uma clareza dolorosa que algum dia tentariam apagar meu nome, eu continuava a erguer cada pedra como quem escreve a própria alma no mundo, porque eu entendia que a verdadeira eternidade não está nas estátuas, está no impacto que deixamos nos vivos. Mas apesar de toda a grandeza ao meu redor, eu sentia o desgaste dentro de mim. O poder cobra. Cobra silêncio, cobra firmeza, cobra escolhas que arrancam pedaços. E eu pagava cada preço sem que ninguém percebesse. Carregava minhas dores para dentro do templo, para diante de Amon, onde podia ser apenas mulher, não faraó, não símbolo, não mito. Apenas alguém que tentava não quebrar sob o peso do destino. Foram nesses momentos de fragilidade silenciosa que percebi o que estava acontecendo na corte. Uma insistência crescente para preparar Tutmés III, filho de meu falecido marido, para assumir o trono não como meu sucessor, mas como meu substituto. Não como continuidade, mas como correção. Era como se, apesar de toda a prosperidade, eles ainda acreditassem que meu reinado era um desvio que precisava ser consertado o mais rápido possível. Eu observava o menino crescer, observava a forma como o moldavam, não para governar, mas para me substituir. E havia algo dolorosamente familiar nisso, como quando tentaram na minha infância me encaixar em formas pequenas demais para mim. Eles faziam com ele o inverso. Inflavam, forçavam, enchiam de expectativas que não o pertenciam. E, mesmo assim, eu não o culpava. Ele era apenas mais uma peça num jogo antigo, mas os homens que o instruíam, esses sim, eram perigosos. Eram os mesmos que murmuravam pelos corredores, os mesmos que viam minha força como afronta, os mesmos que toleravam minha presença apenas enquanto lhes servia. E foi então que percebi que o maior teste do meu reinado não seria consolidar meu poder, seria proteger meu legado. Eu sabia que eles esperariam o momento da minha morte para desfazer o que construí. Sabia que tentariam apagar meu nome dos monumentos, reescrever minha história, arrancar minha memória da pedra como quem arranca a erva daninha. E por saber disso, trabalhei com ainda mais determinação. Ergui monumentos não apenas altos, mas profundos. Liguei meu nome ao de Amon não por vaidade, mas por proteção. Criei uma linhagem visual, espiritual e política que tornava impossível separar minha história da história do Egito. Porque eu sabia que homens podem destruir estátuas, mas não podem destruir aquilo que muda o mundo. E o mundo havia mudado comigo. No fim da minha vida, eu caminhava pelos terraços de Deir el-Bahari. Ao entardecer, o sol tocava a pedra como se acariciasse minha pele. O vento que vinha do deserto trazia cheiro de eternidade. E eu olhava para o templo que construía aquele que nasceu da minha vontade, da minha fé, da minha coragem e senti uma paz profunda. Eu sabia que viriam tentar me apagar. Sabia que raspariam meu nome, quebrariam minhas imagens, me chamariam de usurpadora. Sabia que o menino que cresceu à minha sombra, alimentado pelos homens que temiam meu poder, herdaria o trono com um coração cheio de ressentimento que não era dele, mas que colocaram nele. Mas também sabia que o tempo tem seus próprios olhos. E que a verdade, por mais enterrada que seja, sempre encontra um modo de respirar. Eu deixei o Egito mais forte do que encontrei. Deixei meu povo em prosperidade. Deixei templos que nem a destruição poderia calar. Deixei uma história que vive nas pedras, nos ventos, nos olhos de quem ousa lembrar. E fui Hatshepsut, faraó do Egito, filha de Amon, mulher que se recusou a caber no silêncio. E mesmo que tentem apagar meu nome, o mundo já conhece minha voz.